qual nós aqui nos encontramos. Que a paz do Mestre esteja conosco, na mente, no sentimento e em toda a estrutura espiritual que nós somos. E eu dizia que o objetivo que nos trouxe aqui essa noite possa ser focado nas energias sublimes que são enviadas pelos espíritos que conduzem o trabalho doutrinário da casa. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com esse momento doutrinário. Como disse a nossa irmã, o tema, Livro dos Médiuns. A codificação espírita, como nós sabemos, é um pentateuco, do qual o Livro dos Espíritos é o pai. E do Livro dos Espíritos nascem as demais obras, que são Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Então, 4 mais 1, 5. Aí está a base da doutrina espírita. E por que Allan Kardec, o codificador, lançou também uma obra chamada O Livro dos Médiuns? Porque na época em que ele fazia contato com os espíritos, em todos os locais, chegou um momento que onde ele se reunia já não cabia mais gente, porque as pessoas também queriam saber como é que se faz contato com os desencarnados. Porque com os encarnados nós sabemos, né? Nós conversamos aqui olho no olho, pelo celular, pelo Google Meet, tudo isso são formas de comunicação. E aí ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para congregar o maior número de pessoas interessadas nos fenômenos espíritas. Mas ele, orientado pela equipe do Espírito Verdade, também teve o cuidado de traçar dissertações, um roteiro, para que as pessoas que desejavam fazer contato com o plano espiritual dos desencarnados pudessem estudar e se orientar. Porque o plano espiritual desencarnado é um plano muito vasto. E assim como nós aqui na Terra encarnados, tem espíritos de todas as qualidades, de toda a inteligência, de todo o sentimento, no plano espiritual desencarnado não é diferente. Porque os espíritos somos nós amanhã. Hoje estamos aqui encarnados, usando o corpo físico. Algum dia já estivemos e estaremos novamente desencarnados. Então ele lança esse tratado chamado Livro dos Médiuns, onde o título é bem sugestivo, principalmente para aqueles que trazem ostensivamente a faculdade mediúnica, que é uma faculdade de comunicação entre os dois planos. Para quê? Para conhecer primeiro o plano espiritual, para saber como se dirigir aos espíritos, para ter certeza da imortalidade, como disse a mensagem da mentora Joana de Ângeles, que um dos objetivos de nós trazermos a faculdade mediúnica aguçada, ostensiva, em alguns, é comprovar a imortalidade. Interessante que agora à noite, como me dirigia para cá, eu chamei o Uber, e o rapaz disse, você está indo para o Assis, né, um centro espírita? Eu disse, sim. Ele disse, vai lá assistir ou vai lá fazer? Eu disse, eu vou fazer as duas coisas, porque quem palestra também assiste, quem fala para os outros também ouve, e quem ensina também aprende. E ele aí começou, todo mundo é médium. Aí eu comecei a palestra já dentro do Uber, viu? Falando com o motorista. E aí eu disse, sim, segundo Kardec, todos nós somos médiuns. Por quê? Porque nenhum de nós estamos isentos do contato com o plano espiritual, que é a nossa casa de origem. Nenhum de nós nunca saímos de lá. É por isso que existe a emancipação da alma.
daqui a alguns minutos, quando nós formos para casa, e que o sono chegar no corpo físico, nós vamos nos desligar e voltar para o plano de origem. Manter contato com os desencarnados. Até aí é um fenômeno anímico que nós estamos desdobrados. Mas enquanto estamos aqui, Kardec coloca lá, todos são médios, cada um com seu potencial. Mas em germe, no íntimo, todos nós possuímos essa capacidade de fazermos contato com o plano espiritual maior. E os Espíritos vão mais além e diz, rara é a família na Terra que não tem um médium, com a mediunidade aguçada, ostensiva. Aqueles que passaram por uma formação no plano espiritual, para que em seu planejamento reencarnatório pudesse trazer para aqui, para o plano material, em momento próprio, o despertar dessa faculdade que está em nossa própria consciência. Que se chama mediunidade. Comunicabilidade dos espíritos é o termo geral, é um dos princípios da doutrina. Nós nos comunicamos de diversas formas, mas mediunicamente é um particular. E quando é que se dá esse fenômeno? Quando nós estamos sendo intermediário de uma mensagem que vem de um desencarnado, que encontra em nós requisitos necessários para fazer essa comunicação acontecer. Então, como é que isso se dá? A casa esse mês está trabalhando justamente esses pontos para esclarecer que muitos presentes aqui podem possuir a faculdade e às vezes não saber ainda como lidar. Ou conhece alguém, ou tem algum parente na família que passa por essa experiência. Hoje é bem mais tranquilo e suave, porque no passado as pessoas iam para onde? Para o manicômio, que diziam que eram endemoniados que estavam se comunicando. E hoje não, em todo lugar as pessoas já sabem que existe um centro espírita que orienta através da comunicabilidade dos espíritos, porque a doutrina foi codificada exatamente utilizando-se médiuns de vários níveis, de várias condições, de várias capacidades, homens ou mulheres, traziam a faculdade para contribuir com a chegada da doutrina. É por isso que nós estamos aqui no Centro de Estudos Francisco de Assis, porque toda casa espírita existe com a base na doutrina. E a obra básica fundamental, o Livro dos Espíritos, e vamos nos capacitando conhecendo o Livro dos Médiuns. Então, para médiuns, doutrinadores, educadores, evangelizadores, passistas, na casa espírita, conhecer a faculdade que possui. E esse indivíduo que faz intermediário é chamado de médium, medianeiro, entre um plano e outro. Então, o que é mesmo a mediunidade? A mentora Joana de Anjos, Viana de Carvalho, Bezerra de Menezes, todos eles, utilizando as mediunidades de Chico, de Divaldo e de outros médiuns que estão aí trabalhando no anonimato, vêm reforçar o conteúdo básico que se encontra na doutrina, para que hoje nós possamos atualizar e trazer para a nossa vida diária. Porque o foco do estudo do Espiritismo é o Espírito. E o que é que nós somos? Espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados. Possuímos as mesmas potencialidades. Então, a Joana de Anjos que nos diz que a mediunidade é uma faculdade espiritual que permite a sintonia, isto é, vibrar na mesma posição, na mesma diapasão e intercambiar pensamentos. De quem? De encarnado com desencarnado. Está ostensivamente em comunicação com os espíritos desencarnados e transmitir a mensagem que recebe. Então, às vezes pode ser uma inspiração, às vezes pode ser através de uma comunicação real, diante daquele médium que só ele sente, vê e transmite. Mas por que acontece
tão ostensivo com algumas pessoas e com outras não. Alguns sutis, mas outros desde criança, como é o caso desses grandes médicos que estão no Brasil, como o Divaldo, como o Chico, que esteve encarnado conosco, como outros que estão trabalhando aí, que desde a infância já convivia com os espíritos desencarnados. Planejamento reencarnatório, onde muitas vezes é o próprio espírito que solicita: eu gostaria de, quando estivesse encarnado, utilizar o fenômeno da mediunidade. Para quê? Para apressar, para encaminhar, para melhorar a mim e aos demais, tanto encarnados como desencarnados. Então, no plano espiritual, nós já começamos a passar por uma formação, por uma preparação, para quando chegar aqui, que a faculdade eclodir, saber por que caminho seguir. E muitos são colocados em famílias que têm a possibilidade e a capacidade de instruí-los, de orientá-los, para que ele possa fazer bom uso da faculdade que possui. Porque tem algumas pessoas encarnadas, várias, que têm a faculdade, ela se manifesta e o indivíduo não dá a mínima condição de entendimento do que é que está ocorrendo ou acontecendo, porque ela acontece de forma natural. Então esse indivíduo é chamado o médium. E essa faculdade que todos possuem é chamada de mediunidade natural. Desenvolve-se espontaneamente, segundo o nível evolutivo do espírito que está encarnado, refletindo a sua capacidade de sintonia. Tem pessoas que chegam em determinados locais, percebem logo a vibração, a sintonia, como nós estamos aqui nesse ambiente, porque esse ambiente foi criado com essa finalidade. E tem uma equipe espiritual desencarnada que dá o suporte vibracional, além das quatro paredes, para que a comunidade Assis vá muito mais além, porque foi fundada aqui materialmente, mas a casa espiritual se encontra no plano espiritual dos desencarnados com assistência. Então alguns chegam, já vão sentindo logo a energia, vão entrando em sintonia. Como sempre eu gosto de dizer, quando nós atravessamos a porta principal material, nós já adentramos na psicosfera espiritual da casa. E alguns já sentem logo o tipo de vibração que nos envolve. Então é capacidade da naturalidade, que a mediunidade é íntima da consciência do espírito, mas que se manifesta através do corpo físico que nós utilizamos. Porque não estamos aqui somente com o corpo material. Vocês já ouviram falar em perispírito, corpo bioplásmico, corpo sutil. É com esse corpo que nós nos afastamos e adentramos ao plano espiritual dos desencarnados. Por isso que nós nunca saímos da pátria de origem. E a faculdade mediúnica se manifesta também graças a essa estrutura, que é o perispírito que nós estamos utilizando. Então, alguns trazem a mediunidade como tarefa. É a força psíquica em ação, caracterizada muitas vezes por perturbações iniciais. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda comprometidos com as leis, expiações e provas. Então, quando a faculdade eclode, são raros aqueles onde ela vem de forma natural. Na maioria é trazendo uma enxurrada de sentimentos, de emoções, para que o indivíduo procure saber o que é que está acontecendo e como educar, como melhorar, porque não adianta fugir. Tem pessoas que saem de uma religião para outra porque não querem saber de mediunidade. E a mediunidade não está em religião alguma, faz parte da vida do espírito. Tem alguns que se tornam agnósticos, ateus, não querem crer em nada para ver se elimina, mas não elimina.
é divino em nós, faz parte da nossa natureza espiritual. Certa feita lá na instituição onde trabalho, estudo, que é o Instituto Kardecista, no Pelourinho, uma pessoa nos procurava justamente para dizer que o filho estava tendo algumas alucinações. Que nada mais é do que a faculdade que estava eclodindo e o indivíduo estava captando tudo que estava ao seu redor. É como uma sintonia que a gente vai fazer na estação de rádio. Enquanto a gente está procurando, está fazendo barulho, tá? Quando a gente chega na estação, ela disse, eu queria que vocês dessem um jeito, que jeito, de tirar isso do meu filho. Imagine. Aí fomos conversar com ela foi para a entrevista, para o atendimento fraterno, para dizer que nenhum de nós temos essa capacidade. Porque é uma faculdade, é uma potencialidade do espírito. Enquanto está fazendo barulho, algumas pessoas querem se ver livre, mas depois que passa por uma formação, que já acontece desde o plano espiritual, até buscar a casa espírita, porque nós estamos tratando de mediunidade aqui à luz do espiritismo, e saber quais são os mecanismos necessários para que eu possa me educar mediunicamente. É isso que se chama de formação. Porque o médium que adquire conhecimento, ele já sabe que ele não pode ficar por aí em qualquer lugar dando comunicação. Porque isso é um desequilíbrio, é um desajuste. E pode sintonizar com qualquer onda. Então, tem hora, tem local adequado, tem posição, porque o médium tem livre-arbítrio. E os espíritos orientadores respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando o médium está desajustado, ele naturalmente não tem ainda condições de deter o não fazer, o não acontecer e termina acontecendo. Por isso precisa a preparação, assim como nós nos preparamos aqui no plano físico para exercer determinada profissão, não é verdade? A gente se capacita primeiro, vai para o estágio, até exercer e ganhar experiência. Então, com a faculdade não é diferente. Esse indivíduo que é o médium, ele recebe, transmite a influência de quem? Dos desencarnados. E a grande maioria, como eu dizia antes, vai pelo desajuste, por uma obsessão, por uma doença. Olha o exemplo de Divaldo. Divaldo começou vendo os espíritos, comunicando espírito, a espíritos que estavam em outros níveis, até chegar no momento próprio em que alguém o conduz para Salvador e coloca ele no grupo de estudos espíritas, naquela época, há mais de 80 anos, para que ele pudesse educar-se mediunicamente e colocar a mediunidade a serviço de nós, a humanidade. Quantas obras psicografadas por ele estão aí à disposição para que nós possamos estudar, inclusive, sobre mediunidade. E o que é mesmo preparação de médios? Os médios recebem tratamento magnético antes mesmo da encarnação. Então, antes de chegarmos no corpo físico, aqueles que estão se preparando para, quando aqui chegar, ou os que já chegaram, passaram por essa experiência nos institutos do plano espiritual. Para quê? Para que o perispírito, que é o corpo sutil, tenha uma maior facilidade de desprendimento do corpo. Porque o fenômeno mediúnico se dá mente a mente. O espírito não adentra no corpo do médium. É uma sintonia mental. Então, quando o médium começa a adestrar a sua capacidade mediúnica, ele vai entrar no processo de relaxamento, de meditação, de oração, e naturalmente ele está expandindo o perispírito, que encontra os desencarnados que estão no ambiente em sintonia. E aí dá-se o fenômeno da comunicabilidade. O médium pode falar o que os espíritos estão falando. O médium pode escrever o que os espíritos estão escrevendo. Porque o médium é o instrumento.
Então, o perispírito sofre modificações sutis que transmite ao organismo físico. O que é o perispírito? Kardec pergunta, o espírito está solto no plano espiritual? Ele diz, não, existe uma roupagem fluídica semimaterial para nós quando estamos desencarnados e usamos também quando estamos encarnados. Ele disse, eu posso chamar de perispírito? Peri, origem da palavra, em torno de espírito, o ser inteligente do universo. E eles disseram, pode sim, contanto que o senhor entenda o que nós estamos ensinando, para que no futuro as pessoas possam estudar e entender também. Então, é com esse perispírito que nós estamos indo e voltando, quantas vezes sejam necessárias para a nossa encarnação. Então, o médium começa a se preparar de lá para cá. O perispírito sofre transformações e transmite para o organismo físico. Para quê? Para que tenha uma maior capacidade de reter entidades pela força magnética dos fluidos. Quando o espírito vai se comunicar através do médium, ele já se encontra no campo vibracional daquele médium. E o médium já sabe, ou o médium se sente bem, ou o médium não se sente bem. Se for um médium que ainda está em formação, ele vai saber que tem algo mais acontecendo com ele. E aí ele busca saber o que é, para que serve, como fazer, chega na casa espírita e vai encontrar as instruções necessárias para que a formação continue aqui, porque ele está somente iniciando. E essa formação é acompanhada por quem? Pelos médiuns mais experientes que já passaram pelo processo e hoje já sabem, já sentem tudo aquele que o indivíduo está sentindo agora, ele já passou, já sabe. Que vai passar, como dizia Chico. Tudo passa, só não passa o amor de Deus por nós. Então essa capacidade de reter entidades no campo é uma possibilidade da mediunidade ostensiva. Estudo e instruções adequadas para a tarefa mediúnica. Estudo, esclarecimento, para que a gente saiba o que é, por que acontece e para quê. Porque na doutrina, a mediunidade, como em todo ser, é algo muito sublime, que precisa ser utilizado com sabedoria, com dedicação, com amor. Tanto que Kardec bota lá no Evangelho, dá de graça o que de graça recebeste. E ele coloca a mediunidade nesse campo, que é algo que nós possuímos, que vem de Deus. Toda a nossa estrutura. E para ser utilizado da melhor forma possível, a gente tem que saber como. Então, certa feita, eu li uma obra espírita que tinha um texto com um título interessante, chamado Maratona Mediúnica. E aí eu me interessei pelo caso e fui ler. A Maratona Mediúnica, o autor contava a história de um cidadão que era o tio e uma sobrinha. Esse tio viajou de uma cidade para outra para conhecer o movimento espírita daquela cidade. E hospedou-se na casa da sobrinha, que frequentava o centro espírita. Ele disse, ótimo, vou conhecer o centro espírita do qual você faz parte. E ela disse, fica distante daqui. Ela morava no local, no centro, e pegava ônibus e trem para chegar no local onde o centro era que funcionava. Ele disse, não tem problema, eu quero conhecer, então eu vou lá, né? Geralmente é assim. Quando nós vamos a algum lugar que tem algo que a gente gosta, a gente quer ir lá para conhecer, saber como é que funciona. E ele chegou lá e ela disse, hoje é dia de reunião mediúnica. E ele disse, eu posso entrar, posso participar? Ele disse, pode, porque lá as pessoas chegam, sentam e a reunião acontece. E a reunião começou. E ele começou a observar que vários médiuns em torno da mesa, todos os médiuns davam comunicações ao mesmo tempo, os espíritos falavam, diziam, gritavam, choravam,
e ele observava que o ponteiro do relógio estava caminhando, estava ficando tarde para regressar, e a sobrinha já estava cochilando ao lado dele. Ele deu uma cotoveladazinha e disse: não está ficando tarde para a gente voltar, não? Aí ela disse: pois é, a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar o quê? Os espíritos pararem de se comunicar. Ele disse: ou é assim? Ele disse: é aqui assim, a reunião só termina quando os espíritos param de se comunicar. Ele disse, aí olhou para lá, olhou para cá e disse: e agora? Aí ele resolveu intervir mentalmente. Conhecedor da doutrina, conhecedor de mediunidade, ele elevou o pensamento aos mentores espirituais e orou, pedindo uma intervenção, porque ele precisava voltar e a reunião se mantinha. E aí observou-se que as comunicações foram cessando, foram diminuindo. E aí os médios começavam a voltar ao seu estado de atenção. E aí quem estava dirigindo a reunião ele disse: eu sinto muito, mas eu preciso ir porque a gente mora longe. Aí a pessoa disse: só pode ter sido o senhor. Eu disse: eu o quê? A reunião hoje terminou mais cedo. Ele disse: terminou mais cedo, para mim já estava demorando muito. Ele disse: o senhor é espírita? Aí conversou com ele disse a cidade onde ele veio. Aí ele recebeu o convite: o senhor não quer vir dirigir a reunião, não? Porque eu não tenho controle, os espíritos aqui se comunicam e vão indo até. Ele disse: infelizmente eu não posso fazer, eu posso dar as orientações, mas eu não sou daqui e a gente pode conversar. Porque está faltando formação para os médios. Que os médios ficavam à vontade, e os espíritos se comunicavam à vontade porque tinham médios. Mas só que nesses médios aí está faltando conhecimento, como ele diz aqui, e instrução adequada para a tarefa mediúnica. E a partir daí ele terminava. Por isso que ele colocou o título de Maratona Mediúnica. Se deixasse, amanhecia o dia. Não pode e nem deve, porque é um desgaste muito grande para o médico que está utilizando a sua faculdade. É por isso que a doutrina nos traz o livro dos médios, para que nós possamos entender, saber, estudar e aprender, para sermos melhores instrumentos dos espíritos. Porque um dos objetivos, como falou a mentora Joana Diante na mensagem, comprovar a sobrevivência da alma, auxiliar os necessitados dos dois planos. Os espíritos não trabalham somente para os desencarnados, nem somente para os encarnados. Quando o espírito que está no plano espiritual solicita aos mentores: eu gostaria de trabalhar minha mediunidade quando chegar no plano dos encarnados. É para quê? Aí ele já tem consciência. Eu vou melhorar a minha evolução. Eu vou contribuir para a evolução dos outros, tanto de encarnados que se comunicam, como dos desencarnados que buscam as casas espíritas para um tratamento espiritual. Então aí pode ser concedido, o indivíduo vai passar por preparação, vai estudar, vai conhecer, para colocar na prática quando aqui chegar. Comprovar a sobrevivência, auxiliar espírito dos dois planos, reajustar desequilibrado com a lei divina. Ser médium não é nenhuma maravilha de outro mundo, nem para exaltar orgulho, nem vaidade. É um compromisso que os espíritos assumem, porque na maioria todos temos débitos para com a lei divina que nós ferimos em algum momento. E a mediunidade é um meio de evolução espiritual. Existem vários. Não significa dizer que só pela mediunidade nós evoluímos. Mas aqueles que trazem, quando começam a usar com a melhor sabedoria possível, estão colaborando com a obra de Deus. Outro objetivo: propagar conhecimentos para a evolução da humanidade. Olha o exemplo da codificação espírita. Os médios da época
vieram na mesma época que Kardec estava, para que os espíritos se comunicassem e trouxessem para nós o que nós temos hoje de grande manancial de conhecimento da doutrina. Então, a evolução da humanidade. A humanidade está evoluindo também pelo conhecimento que recebe do plano espiritual desencarnado. Instrumento de evolução moral e intelectual. Para quem? Para o médium e para os demais que se comunicam. Porque quanto mais o médium se esforça, você já deve ter visto palestras anteriores aqui, com o título de influência moral do médium, porque a moral do médium influencia no trabalho que ele realiza, lógico. Cada vez que nós estamos tendendo a melhorar a nossa condição, nós somos melhores instrumentos. Então, tem objetivo? Tem. Não é para mercadejar, como no passado já se fizeram. As obras de André Luiz estão repletas de médiuns que faliram enquanto estavam encarnados. Por quê? Fizeram comércio com os espíritos. E a faculdade é dar de graça o que de graça recebeste. Está no Evangelho. Léon Denis, escritor francês, escreve assim, na formação dos médiuns: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas provocações e assíduos cuidados para desabrochar. No começo, vem lenta, gradual e contínua, mas pode vir também no rompante, como uma cachoeira. As águas que chegam nas nossas residências, elas já chegam bem mansas, né? Passando pela torneira, mas a fonte de origem está lá, na reserva, que se abrir, vem brusca. Assim também a faculdade em alguns, e na maioria de nós no planeta Terra, por causa do nível em que nós nos encontramos. E aí o indivíduo se apruma, busca saber o porquê, começa a estudar, começa a dar passividade aos espíritos, que pode ser pelo aparelho fonador, pode ser pela escrita, pode ser através da cura, através dos passes curativos, que são passes dos espíritos. Pode ser de diversas formas. Pode ser usando a oratória para divulgar a doutrina espírita, porque ninguém divulga a doutrina espírita sozinho, como outras atividades também. Então, a faculdade existe, muitas vezes está sendo utilizada e o indivíduo não se deu conta, pela inspiração. Quantos de nós, em determinado momento, estamos buscando uma solução para algo de nossa vida ou da vida de alguém próximo a nós? E aqueles que já sabem, que têm fé, concentra, faz uma prece, pede ajuda a Deus, a Jesus, e os espíritos aí aproveitam e uma inspiração é utilizada. Aí isso foi uma ideia que surgiu, um insight. Então, a inspiração também é um mecanismo de comunicação nossa com o plano espiritual do desencarnação. Por formação de médios, compreende-se o conjunto de providências necessárias para facilitar o que? A manifestação da mediunidade, dentro de uma norma de trabalho que torne produtiva. Aquela maratona que eu acabei de contar não estava sendo produtiva para ninguém, nem para encarnado, nem para desencarnado, porque era uma eterna repetição. Então, vou ler novamente. Para a formação, compreende-se um conjunto de providências tendentes a facilitar a manifestação da mediunidade dentro de uma norma de trabalho que ela possa ser produtiva. Para quem? Para o médium, para os espíritos encarnados e para os desencarnados também. Processo de evolução. Então, como isso acontece? Na chamada reunião mediúnica, que é uma reunião formada por espíritos encarnados e desencarnados também, ao qual os desencarnados vão dar uma finalidade à reunião de acordo com
a capacidade dos médiuns presentes. E essa reunião mediúnica é um laboratório de estudos, de experiências, como Kardec fez lá no passado. Primeiro, o médium precisa educar-se mediunicamente, ou seja, conhecer a faculdade e educar, como eu disse antes, a não ficar dando comunicação em todo lugar que chega, que não é benéfico, nem para os espíritos e nem para o médium. E quando o médium se educa, ele já não vive falando das coisas que sente, que vê, que percebe. Que algumas pessoas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. O médium já é mais reservado, já é mais prudente, já é mais atencioso, mais disciplinado, que está passando por um processo de aprimoramento da sua formação aqui enquanto encarnado. Disciplina no exercício na reunião mediúnica. A reunião mediúnica tem como objetivo, primeiro, aprender, estudar e sentir. Na doutrina espírita existem cursos de formação para médiuns, aqueles que estão passando por um processo, que depois vai perceber que é mediunidade, vai para um curso para conhecer os termos técnicos e fazer experiências pessoais. No sentir, no perceber, no falar, no escrever, é para perceber qual é mesmo o meu grau de mediunidade, qual é a minha tendência, porque cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Nós só vamos saber isso se nós passarmos por um grupo preparatório. Então, educar-se mediunicamente, disciplina na reunião mediúnica, ter paciência, esforço e altas aspirações. Porque tem pessoas que começam assim, algum dia, não aconteceu nada, vou embora, eu sou médium. Tem alguns que dizem que é médium de efeito zero, que não acontece nada naquele indivíduo. Porque está faltando essa potencialidade que se chama paciência. Manter sentimentos elevados, sentimentos nobres. Nós não somos ainda supra-sumo, espíritos evoluídos, mas podemos já começar a pensar na prática do bem, que vamos atrair entidades espirituais que pensam e agem da mesma forma. O contrário também acontece, lógico, né? Então, o pensamento é tudo, a forma pouco importa. E estudo constante. Estudar para quê? Para aprender. Quando nós aprendemos, nós vibramos de forma diferente. E os espíritos que sintonizam conosco também. Que em volta de nós existem espíritos de diversos níveis e graus de evolução espiritual. Existem os amigos e aqueles ainda os adversários. Quando a gente está se capacitando, aí o indivíduo, das duas, uma, ou ele fica aprendendo conosco, ou ele desiste, né? Ele não vai mais perder tempo. Eu não estou conseguindo acessar fulano, porque fulano estuda, fulano se prepara, ora, medita, usa adequadamente sua mediunidade. Tudo isso é feito em preparação na casa espírita, através de uma reunião mediúnica, onde tem coordenadores, doutrinadores, evangelizadores, passistas e médiuns, para que possam se comunicar e, a partir daí, ir se disciplinando, sentindo a energia do ambiente, porque tudo isso faz parte. Uma equipe espiritual desencarnada, lógico, dando suporte para o trabalho. Formação de médiuns. Participação nas reuniões doutrinárias da Casa Espírita. As reuniões doutrinárias é o maior laboratório mediúnico que uma Casa Espírita possui. Porque os Espíritos estão trabalhando aqui incessantemente com todos nós, com encarnados e desencarnados. E além do mais, a energia que nós, os encarnados, criamos, porque estamos na matéria, beneficiando a muitos outros espíritos que estão ainda no perispírito necessitados de orientação. Esclarecimento, energia, passe, oração.
acontece nas doutrinárias de toda a casa espírita. Desconheço aquela que não tenha pelo menos um momento de uma palestra pública para aqueles que desejam adentrar a casa. Formação do médium. Perceber-se médium 24 horas do dia. Joana trouxe uma mensagem, não trouxe? Nós não somos médios só como estamos na casa espírita e na reunião, não. O médium tem que lembrar que ele é médium 24 horas do dia. Médium dos sentimentos, das palavras, das emoções, dos espíritos, em qualquer lugar que esteja. Aí entra o processo que Jesus nos chama a atenção, que é vigilância e oração. Porque a palavra pode ser levada para o bem ou para o não bem. A energia também pode ser sentida e captada nos dois sentidos. Então, ser médio é 24 horas do dia. O aperfeiçoamento moral faculta a melhor qualidade nas comunicações. Ou seja, a faculdade independe da moral do médium. Mas à medida que o médium vai evoluindo, lógico, as comunicações vão melhorando, se tornando mais sublimes. Porque existem vários mecanismos, quando eu falei antes, e aqui também já deve ter sido falado, né? A chamada incorporação ou a psicofonia. O espírito do médium afasta-se do corpo durante a transmissão da mensagem. Então esse afastamento é um afastamento sutil, leve, que promove o perispírito. O médium se afasta perispiritualmente e o espírito passa a mensagem que todos ouvem, porque ele está se manifestando através do órgão fonador daquele médium. É um dos mecanismos. A psicografia também foi tema aqui das palestras. A mensagem espírita escrita pelo médium. O médium concentrou e os espíritos estão escrevendo através dele. Muitas vezes, mecanicamente, tem lá no livro dos médiuns, o médium não sabia nem o que estava escrevendo, mas o braço estava tão veloz, quando ele termina, tem um tratado escrito e assinado, quando o espírito deseja se revelar. Pessoas que têm inspiração, pegam um papel, começam a escrever, quando vê sair uma poesia, sair uma frase maravilhosa, e ele tem certeza que não é dele, foi inspirado. Então é um canal que está sendo utilizado para o bem daquele médium e para o bem dos demais também. A psicofonia é a mensagem falada pelo médium através do aparelho fonador do médium, já falei aqui. A inspiração o médium recebe telepaticamente a influência do pensamento do desencarnado e transmite sem se afastar do corpo. Aí está o diferencial. O médium está aqui, ele não precisa se afastar, ele capta, recebe, porque a inspiração vem ligada a pensamento a pensamento. E o médium expressa isso. Ele sabe que foi um pensamento que veio de fora, é um pensamento de outro que ele conseguiu captar. E aí a gente começa a perceber todo tipo de mediunidade que é possível, né? A mediunidade pura nós já falamos, e aqui a mentora Joana de Anjos que nos dá um conselho dizendo assim: dou as tuas horas disponíveis ao exercício no serviço ao mesmo possível. E às vezes a gente não convida, chega aqui, né? Dou as tuas horas disponíveis ao exercício da mediunidade nobre. Fala, escreve, ensina, aplica passe, magnetiza a água pura, ora em favor do teu próximo. Então, quem fala, os espíritos pelo médium também. Escreve, ensina, aplica passe, o médium que aplica passe também está sendo assessorado pelos espíritos. A água frutificada na casa. Os espíritos estão frutificando a água, utilizando os elementos que se encontram no ambiente, de acordo com a necessidade de cada um de nós que aqui está. Então, tudo isso é trabalhado com os de lá e os de cá, médios encarnados que estão no processo.
Intervém com bondade e otimismo nas paisagens enfermas de quem te busca. Ajuda na evangelização de espíritos. Que em todo lugar que nós estamos tem espírito. Nós já sabemos, não é somente ser espírita não. Os espíritos estão por toda parte. Com perturbação, sobretudo, vive a lição do bem, arrimado à caridade. Pois médio sem caridade pode ser comparado a um cadáver de boa aparência, no entanto, a caminho da degeneração. Caridade é a meta. Caridade, como diz o Evangelho, fora dela, nós não nos salvamos ainda do que nós trazemos que precisa ser modificado. E aí o médium precisa ter consciência que ele está sendo utilizado tanto para ajudar-se como para ajudar. Eu lembro de Divaldo Franco, em uma de suas palestras, um de seus livros, quando ele nos fala de uma senhora que frequentava uma casa espírita e depois passou a frequentar a mansão de Caminho, se preparou, se programou, tinha mediunidade e foi trabalhar na mediúnica. Quando ela saía certa noite conversando com ele, de Divaldo, que eu fico mais maravilhada é da caridade que nós fazemos com os espíritos que estão sofrendo. Aí Divaldo disse: será, minha irmã, que nós estamos fazendo mesmo caridade com esses espíritos? Ou são eles que estão fazendo para conosco? E ela disse: como assim? Porque eles que estão se comunicando, não se comunicam somente espíritos em estado saudável. O médico também sabe disso. Ele é o instrumento como médico, que está recebendo espíritos ainda doentes, para que esses espíritos recebam o medicamento necessário. Se eles vêm nos dizer que estão sofrendo, porque fracassaram, fizeram determinadas atitudes, estão dizendo para nós que nós não façamos. Porque senão um dia seremos nós, estaremos na mediúnica pedindo ajuda. Ela disse: eu não havia pensado dessa forma. E às vezes a gente pensa, se exalta, né? Eu estou fazendo, estou acontecendo. Nós estamos todos aqui sob a misericórdia de Deus. O que nós pudermos fazer pelo bem, pelo próprio bem, pelo bem do outro, que nós façamos. Deixar que Jesus vai multiplicar. Então, médios somos todos nós, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua condição. E às vezes as pessoas perguntam assim: qual é a minha missão? Que se espelha muitas vezes nos grandes médiuns. A nossa principal missão é a nossa evolução espiritual. Que ninguém vai poder fazer por nós. Nós estamos encarnados agora com esse objetivo. E quem trouxe a faculdade, que já está aflorada, que está sendo utilizada, utilize da melhor forma possível. Porque os mentores estarão satisfeitos quando terminar essa tarefa e retornar ao plano espiritual. Graças a Deus, você venceu. Você conseguiu. Você foi um médico que não usou da vaidade, nem do egoísmo, nem da bajulação, porque compreendeu o verdadeiro papel da mediunidade. Dai de graça o que de graça recebeste. Quando Jesus enunciou dessa forma, ele se dirigia aos discípulos apóstolos da época, que também eram médios, eram os médios da primeira hora, que estavam divulgando o cristianismo, e a mensagem também continua valendo para os médios dos dias atuais. Dá de graça o que de graça é recebido. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua doce e suave paz.